Bom, eu queria falar hoje a respeito de louvor, música gospel, adoração. É evidente que para aqueles que são cristãos, isso faz parte da vida como um todo, integralmente, de uma pessoa que frequenta a igreja, de uma pessoa que busca mais a respeito da sua própria fé. E como não pode deixar de ser, eu, como um cristão, tenho uma opinião a respeito desse fato que permeia as nossas vidas, né? A vida do cristão de um modo geral. E tendo como base algumas polêmicas que aconteceram recentemente, eu não quero datar esse vídeo, então por conta disso eu não vou especificar exatamente qual é a da polêmica, mas o grande ponto é que nós temos hoje, nos nossos tempos cotidianos, uma visão muito distorcida a respeito do que é a verdadeira adoração, e eu vou mais longe, né? Não vou me deter apenas em adoração, mas eu vou falar especificamente a respeito do louvor enquanto música, né? Aquilo que no meio cristão nós conhecemos como música gospel. E, bom, por que eu digo que esse tópico, esse tipo de música tem se tornado muito terrível no nosso meio? Porque nós temos tido uma visão muito distorcida do que é a música cristã, a adoração, o louvor, a partir do momento em que ela se tornou um produto. Quando nós transformamos aquilo que deveria ser puramente litúrgico, puramente voltado para o culto cristão, nós fazemos com que isso se torne um produto, algo comercializável, algo que vai visar apenas o lucro. Quando você para pensar, existem diversas empresas, gravadoras, produtoras, produtores musicais, músicos independentes, pessoas que vivem da música, da arte, de um modo geral. E não é diferente no meio cristão. As pessoas, elas criam canções, elas lançam músicas para que elas possam lucrar com esse tipo de coisa. Elas não lançam músicas cristãs única e exclusivamente porque são cristãos, né? Se você pegar um músico que hoje vive exclusivamente da música e ele lança canções que não são ouvidas, não são compradas, não são licenciadas, esse músico vai ter que trabalhar com alguma outra coisa. Ele não vai poder trabalhar com única e exclusivamente a música, de um modo geral. Então, a música se tornou um produto, e um produto dentro da igreja. Mas não foi sempre assim. Quando nós olhamos para o passado, né, para a história da igreja, nós vemos uma diferença gritante a respeito de como a música era tratada dentro do culto. Ela sempre foi tratada como uma forma de arte, mas como uma forma de arte que expressa as verdades a respeito de quem Deus é e do que ele faz. Ela não é uma arte que você pode direcionar para qualquer coisa, para qualquer lado, e chamar isso de louvor, chamar isso de adoração, chamar isso de worship, né? Se nós podemos dizer dessa forma. A música cristã, historicamente, ela sempre foi tratada como algo com um objeto definido e algo que deve ser feito de uma forma específica, por pessoas específicas, em um ambiente específico. Ou seja, assim como outras ordenanças bíblicas, a ordenança do louvor, da adoração na forma de música, ela também tem suas diretrizes, ela também tem suas especificidades. A gente não pode pegar a música e colocá-la à parte de todas as outras coisas que a Bíblia nos ensina, por exemplo, que devem fazer parte do culto, né? Existe o princípio regulador do culto, que nem todas as igrejas seguem, mas na minha opinião deveriam, que é aquilo que concerne ao culto. No culto você tem que ter a adoração, você tem que ter a pregação da palavra, você tem que ter a leitura da palavra, você tem que ter a oração, você tem que ter os batismos, você tem que ter a ceia. Basicamente, essas são as ordenanças bíblicas para o culto. Mas a Bíblia não só ordena o que é
que deve existir no culto, como também ela ordena como essas coisas devem ser feitas. Para cada uma dessas ordenanças daquilo que pertence ao culto, ela expressa exatamente como essas coisas devem ser feitas. E, de novo, para a adoração, para o louvor, não é diferente. A Bíblia é enfática em dizer o que é a verdadeira adoração. E eu posso lhe garantir a verdadeira adoração que deve estar nas igrejas, e eu estendo até mesmo para o lar e para as vidas particulares, em nada tem a ver com esse produto medíocre, miserável e com chorume fétido que escorre pelas bocas putrefatas da indústria gospel. Em nada tem a ver. Isso é aquilo que nós temos colocado dentro das igrejas. Nós temos colocado canções que em nada se parecem com as ordenanças bíblicas a respeito do que o louvor deve realmente parecer. A Bíblia nos ensina que dentro da igreja, no âmbito do cristão, nós devemos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Para que nós sejamos bem sucintos aqui, sem nos aprofundarmos muito nesse tópico. Paulo, na sua carta, ele vai dizer a respeito desse assunto. Ele vai falar que o louvor deve ser baseado em salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos é basicamente evidente, né? Ao que ele se refere ao inário de Israel. Aquilo que Israel tem como base de louvor e cânticos, que são os hinos expressos nos salmos. E qual é o conteúdo dos salmos? Em muitos salmos você vai ter a exaltação da pessoa de Deus, do ser de Deus. Os salmos vão dizer o que Deus é e o que Deus faz. Os salmos vão estar majoritariamente direcionados a esse tipo de assunto. Você também tem salmos que falam a respeito da relação do homem para com Deus. Como o homem se sente no seu dia a dia, como o homem se relaciona com Deus e assim por diante. Você também tem alguns tipos de salmos conhecidos como imprecatórios, onde o salmista vai condenar os seus inimigos. E eu já chego lá nesse tópico, quando eu for falar a respeito do assunto propriamente das canções e da adoração. Depois, você tem os hinos. O que são hinos? Quando nós pensamos em hinos, muitas pessoas vão pensar a respeito de o hino do Brasil, o hino de um time de futebol, né? E qual é o objeto de um hino de um país ou de um time de futebol? Qual é o propósito? O propósito é exaltar o objeto. E o objeto é o país ou o time de futebol. Então, quando alguém compõe um hino a um país, essa pessoa ela está querendo exaltar o país. Ela nunca vai compor um hino para denegrir a imagem do seu próprio país. O mesmo acontece, por exemplo, para um time de futebol, onde um hino de um time de futebol serve para exaltar esse time de futebol e nunca para denegri-lo. Agora eu lhe pergunto, quando Paulo diz que nós devemos cantar hinos, você acha que esses hinos devem ser direcionados a quem? A mim? A você? A instituições? Ao governo? A igrejas? Não, de modo nenhum. Nenhuma dessas coisas são dignas de receberem hinos de louvor. Apenas e tão somente o Senhor é digno de receber tal hino de louvor. E por último, cânticos espirituais. Quando a gente lê essas duas palavras, nós precisamos entendê-las separadamente. Primeiro, nós falamos a respeito de cânticos. Cânticos, obviamente, são canções entoadas com a voz, de um modo que as pessoas possam entender e inteligir o que está sendo dito. Né? Quando você compõe um cântico, necessariamente esse cântico precisa ter uma letra. Alguém precisa cantá-lo. Então, com isso nós já vemos que, apesar de as músicas instrumentais serem um tipo de arte, e esse tipo de arte poder sim ser devotada a Deus, como fazia Bach, por exemplo, ainda assim ela não é própria para o ambiente da igreja. O ambiente da igreja precisa ser cântico, ou seja, necessita haver canto, necessita haver palavras. E aqui eu não quero excluir, obviamente, os nossos queridos irmãos que são surdos ou mudos, mas eles também cantam, entre aspas, com os sinais, né? Também expressam palavras através dos sinais. E
Quando nós olhamos para a segunda parte dessa frase, cânticos espirituais. O que são cânticos espirituais? Você vai cantar um cântico, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Você não vai cantar isso dentro da igreja, apesar de ser um cântico, porque a Bíblia restringe ao tipo específico de cântico que deve ser cantado, que é o cântico espiritual. Tá bom, mas o que é espiritual? Como nós protestantes bem fazemos, interpretemos a Bíblia com a própria Bíblia. Se você for para Gálatas, no capítulo 5, você há de verificar o contraste entre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Então ali você tem exatamente o que é que você pode perceber por espírito, espiritual, né? Quando ele fala a respeito das obras da carne, a respeito do fruto que resulta das obras da carne, ele vai trazer uma lista de diversas coisas que, ao nosso ver, são imorais. E quando ele fala a respeito do fruto do Espírito, ele traz outra lista com coisas que são morais, boas, corretas, justas, né? Ele vai falar a respeito de amor, bondade, longanimidade, benignidade e assim por diante. E então os cânticos devem ser espirituais porque eles devem produzir o fruto do Espírito tanto nas pessoas que o ouvem quanto nas pessoas que o cantam. Então eu volto agora para o tema, por exemplo, dos salmos imprecatórios. Você acredita que, apesar de estar escrito na Bíblia, destrua os meus inimigos, que o Senhor quebre os dentes deles e parta os seus ossos, isso, apesar de ser um salmo, é próprio para um canto da igreja? Na minha concepção, eu acredito que não, porque ele vai contra o canto espiritual, aquilo que produz bons frutos, aquilo que produz paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Quando você impreca algo contra outra pessoa, ainda que através de um canto, você está se distanciando do fruto do Espírito que vai contra todas essas coisas. Então, eu vou fazer uma frase aqui que talvez muitas pessoas me condenem, mas é, na minha concepção, o maior fato. Não é porque está na Bíblia que pode virar música. Não é porque está escrito na Bíblia que você pode cantá-lo enquanto música dentro da igreja. Porque se você faz uma música a respeito disso, você não tem tempo o suficiente enquanto o quadradinho da música para trazer o contexto exato daquilo que aquela música quer dizer, e você pode enganar a sua igreja e achar que isso realmente é bíblico, é uma expressão genuína de louvor e adoração, só porque está escrito na Bíblia, né? Então, nós temos diversas músicas gospel hoje em dia que são cantadas dentro das igrejas, que falam sim de passagens bíblicas, mas que não vão estar de acordo com aquilo que Paulo diz, que deve ser uma música cristã, uma música a ser cantada dentro da igreja, uma música congregacional. E por que que isso vende? Por que que esse chorume musical continua fazendo sucesso? Porque nós jamais compraríamos um produto que nos faça mal. Você não ouve uma música cristã de um grande cantor famoso pedindo: Senhor, tende piedade de nós pecadores, porque dos mais miseráveis eu sou o pior deles. Não existe esse tipo de música aí circulando pelos meios gospel, pelas grandes produtoras, nos grandes shows, naqueles eventos com todo mundo vestido com roupa igual e um monte de gente em volta, de mão levantada. Não existe. Por quê? Porque as pessoas não comprariam um produto que faça mal a elas mesmas. Ainda que esse fazer mal, em última instância, seja fazer bem, porque é a palavra nos confrontando, né? Então, o produto gospel tem que ser afável aos ouvidos, tem que ser palatável ao paladar. Quando nós olhamos para a carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar que nos últimos tempos sobreviriam sobre nós tempos penosos, onde os homens fariam para si mesmos doutores da lei segundo suas próprias concupiscências, porque eles teriam coceira nos ouvidos e não ouviriam a sã doutrina e fariam para si fábulas. Ou seja, as pessoas quereriam ouvir as palavras, as pregações que afagassem os seus próprios egos, não as pregações de arrependimento, não as pregações de exaltação a Deus, mas sim as pregações de exaltação a si mesmas. E o mesmo acontece com a música. As pessoas não querem exaltar a Deus. Eu digo com muita frequência, as pessoas odeiam a Deus e elas adorarão absolutamente qualquer coisa que não seja Deus,
porque elas querem tudo, menos Deus. Ainda que elas estejam na igreja, ainda que elas usem roupas combinando na paleta, e ainda que elas ouçam música gospel todos os dias. Elas odeiam a Deus, porque elas não querem adorá-lo da forma como ele ordenou que elas o adorassem. Ou seja, a partir do momento que a música cristã gospel se tornou um produto, ela deixou de ser adoração. Volto agora à história da igreja, onde nós podemos perceber que até meados dos anos 50, 60, 1950, 1960, nós não tínhamos um mercado musical estabelecido. E isso começou a crescer, né, com as músicas seculares, e depois isso também entrou nas igrejas. Então, de uns tempos para cá, né, historicamente falando, ontem, a música se tornou um produto e invadiu a igreja. Ao invés de a igreja ir lá, né, como as pessoas dizem por aí, vamos invadir o mundo, a igreja foi invadida pelo mundo. A lógica do mundo invadiu a igreja. Trouxe para dentro da igreja aquilo que virou moda lá fora. Né? Isso é um grandíssimo problema. Até antes desse problema acontecer, as igrejas faziam suas próprias músicas. As igrejas tinham saltérios de hinos, onde elas consultavam músicas que eram curadas, né? Músicas que passavam por uma curadoria, por uma triagem, para se certificarem de que o seu conteúdo era de fato bíblico e voltado único e exclusivamente para a adoração de Deus. Esse negócio de música que é uma música para transformar o meu ego, uma música que tocou o meu coração e me fez me converter. Meus queridos, a única coisa que converte o ser humano é a palavra de Deus. Deus pode usar as suas ferramentas, mas é a palavra de Deus que faz com que os corações sejam conversos. Não há exceções, no meu ponto de vista, para a adoração bíblica. Ela deve ser única e exclusivamente voltada para Deus. Eu sei que no meu canal aqui eu acabo não sendo tão enfático em temas cristãos, mas eu acredito que esse é um assunto bastante pertinente, principalmente por conta do momento no qual nós estamos passando agora, e eu quis ser um pouco mais literal a respeito da minha fé, e se você não é um cristão, eu duvido que você tenha chegado até aqui, mas se você chegou até aqui, que você tente tirar alguma coisa de proveito para a sua própria vida a respeito disso que eu falei, porque, como sempre, toda reflexão tem suas várias aplicações. Se você achou esse vídeo minimamente interessante, eu peço que você curta, compartilhe com alguém que você acha que possa achar esse material relevante e não se esqueça de se inscrever. E se você discorda de mim ou concorda comigo e quer argumentar, comente aí nos comentários a sua opinião, que ela será sempre muito bem-vinda se ela for muito respeitosa. Até a próxima.